fotografia paisagística do confinamento, a Mata do Bussaco. Há cerca de mês e meio atrás enviei um resumo de comunicação que seria apresentada presencialmente no contexto das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, e assim correspondendo ao simpático convite que interessado pela colega Clara Sarmento. Todavia, as ideias que lá estão plasmadas, embora sejam seguidas, não irão no direcionamento que na altura eu pensava. Entretanto, estamos a viver uma situação de exceção e entendi que, com o beneplácito da Clara Sarmento, haveria que falar da responsabilidade, como eu dizia, além do bom senso e das bases conceituais, que alimentam uma atuação consonante à paisagem total, não apenas uma paisagem reconhecida pelas convenções, mas a paisagem que é a convicção maior. Neste momento, as imagens das paisagens tornaram-se uma convicção maior. Os questionamentos que nós fazemos sobre a paisagem, a natureza, a arte e a estética fazem repensar não somente qualquer um destes conceitos, mas sobretudo a nós próprios, através das imagens que possuímos, através das leituras que fazemos, e assim o meu tema acabou por se centrar na Mata do Bussaco e talvez, parafraseando Bernardo Soares, numa viagem que nunca foi feita no agora. Bernardo Soares dizia: "E assim escondo-me atrás da porta, para que a realidade, quando entra, me não veja. Escondo-me debaixo da mesa, de onde subitamente prego sustos à possibilidade, de modo que desligo de mim, como aos dois braços de um amplexo, os dois grandes tédios que me apertam, o tédio de poder viver só o real, o tédio de poder conceber só o possível." A viagem plácida a circundar as paisagens internalizadas percorridas durante séculos e por gerações sucessivas garante-nos que haverá identidades e excelências no futuro. De momento, transitoriamente, proporcionam-nos sanidade mental, através da disponibilidade estética e responsabilidade ética. Empreendemos uma viagem à roda do meu quarto, Xavier de Maistre, 1794, saímos porta afora para o quintal e fazemos uma viagem à volta do meu jardim, Alfonso Carre, 1845, ou, na ausência de um maior ímpeto e dinamismo, cumprir tão somente uma viagem à roda de mim mesmo, Machado de Assis, a título de exemplo. Outras viagens quietas, eivadas de lassidão, assídia ou melancolia, alinham-se num horizonte que, maioritariamente, é guardado por janelas e portas, quase que estanques. Bernardo Soares acreditava, esclarecendo com a maior lógica, que não carecia viajar-se, pois para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal as paisagens são. Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? Só a fraqueza extrema da imaginação justifica que se tenha que deslocar para sentir. Iniciamos então uma viagem nunca feita no agora pela Serra do Bussaco, Mata, Arboreto, ruínas de Casebre, Vento de Santa Cruz, Passos da Via Sacra, lagos, jardins, espécies de vegetação originária e artificial, painéis de azulejos, arquitetura exuberante e assim por diante. O Bussaco é a serra de alcova dos antigos. Principiando junto de Penacova, na confluência do Ava e Mondego, prolonga-se na extensão de cerca de 20 km, indo terminar sobre a povoação do Luso, que lhe fica ao noroeste. Pode considerar-se uma ramificação da Serra da Estrela, das mais importantes e pitorescas. O ponto culminante da Mata do Bussaco, à qual especialmente nos vamos referir, é a Cruz Alta, a 541 metros acima do nível do mar. Tem uma constituição geológica múltipla e, parafraseando Sousa Matos, através de Cardoso Gonçalves, no livro No Bussaco, História, Paisagem e Descrições de 1905, ficamos a saber qual a composição dos terrenos, que são provenientes da desagração de silistos, conglomerados, grés branco e quarteirasites. Os primeiros predominam desde a Porta de Luz e de Sula,
e subindo desde o vale por toda a Costa do Sol. Estendem-se pela de Santo Elias, entre a Porta da Rainha e aquela de cima. A Fonte Fria, o convento e as capelas de Conceição e São Miguel assentam na região dos conglomerados, ocupando uma zona muito mais vasta que a dos Xistos. O Grés começa a dominar na Capela de São Miguel, estende-se para sul, pelo lado do Telégrafo, para o alto da Serra e finalmente a Quartesite forma toda a parte meridional do Vale do Carregal, estende-se pela Costa do Sacramento até à Cruz Alta, por toda a região ocupada pela Porta de Siloé, Passo de Anás, Porta de Coimbra, Pretório, Calvário, Penhasco de Santo Antão, Gruta do Negro e Capela de São João Batista, isto é, por todo o ocidente da mata. Temos a obrigação de vigiar e proteger quase tudo o que nos rodeia, seja físico ou não físico, material ou imaterial, precaver ideia ou substância, encontrando conciliações, pois nada se mede apenas em dualidade exclusiva, ser animal ou vegetal, mineral ou líquido. São organismos que alimentam as paisagens que se compõem destes topos, e de todos aqueles que o conhecimento científico nos diga e a criação cultural dinamize. A natureza não está quieta, move-se nas extrapolações e metáforas das paisagens, geridas entre ativações que perduram, mantendo camadas de tarefas, acontecimentos, utopias e factos. Num presente em que o locus solus é lema de cada um de nós, encontrar na pertença da comunidade tudo o que pode ser partilhado, apesar do distanciamento físico, converge nas convicções e nas obras que são responsabilidade conjunta. Ainda que repercuta diferentemente em cada um de nós, a presença do real associa-se à mitologia gregária, residindo no conceito polissémico de património. A diversidade converge em alguns locais que reúnem tipologias efetivas, sabendo que todas são cúmplices e assim reverberam e se redimem, ultrapassando o tempo sem o anular. A Mata do Saco, e estou a citar José Saramago, é um reino do vegetal. Aqui é serva a água, servos os animais que se escondem na espessura ou por ela passeiam. O viajante passeia, entregou-se sem condições e não sabe exprimir mais do que um silencioso pasmo diante da explosão dos troncos. Folhas várias, hastes, musgos esponjosos que se agarram às pedras ou sobem pelos troncos acima e quando os segue com os olhos, dá com o emaranhado das ramagens altas, tão densas que é difícil saber onde acaba esta e começa aquela. Fim de citação. A Mata do Saco. Acabei por encontrar este local nos dias de confinamento, fazendo-me lembrar o verão, dias felizes, a capacidade de uma pessoa se aventurar por caminhos que mais ou menos estavam traçados, mas sabendo que deles se podia afastar em segurança. Em pleno usufruto de decisões quase instantâneas e entusiastas, assim se mergulhava antes nos excertos de natureza. Entendem-se estes segmentos nas suas classificações paisagísticas botânicas, arboreto, bosque, mata. Acrescidos de elemento estético, pois atravessadas pelo pensamento, pela fé, pela história, pela viagem, pela escrita, pelo... Tudo são memórias, em formas de desenhos, gravuras e mapas. Na cronologia, que recua até há mais de 900 anos, reencontram-se nomes e autores vários, invisíveis, apagados ou reconhecidos nas nossas lembranças memórias, coletivas e pessoais, e pelo conhecimento que se possua, a Serra do Bussaco alberga o tempo nas suas resiliências, disparidades e conflitos essenciais. Encerra a evanescência de quem ali se exilou, voluntariamente, ou afastando-se do convívio com os demais. Agora estamos num período em que se questiona o destino dramático da arte atual. Quer-se ser pragmático. Diferentes pessoas posicionam-se, mas a resposta estará sempre em que deve haver uma responsabilidade partilhada entre os artistas e os públicos no que concerne ao bem comum, ou seja, procurando contribuir para a superior assunção da pessoa humana, quer em contexto individuado, quer em termos gregários, através da cultura e da arte, subsumidas no conceito de património, sem que tal as iniba ou cerceie. De onde por vezes haver benefício em atender a casos reconhecidos na sua resistência e património, para garantir a viabilidade e perdura do que se está a edificar, a documentar, a criar. Muito em particular,
neste presente inesperado, simultaneamente demorado e rápido, a criação artística e o compromisso cultural devem assegurar que por vezes não lhes são atribuídas ou reconhecidas como essenciais, prementes ou indispensáveis. A cultura e a arte são tão insubstituíveis quanto a natureza e a paisagem, e vice-versa. Para delas usufruirmos, há que prever condições básicas que se tomem por garantidas. Tudo se alterou. Mais do que nunca, clamamos para que existam obras e ideias para que persistam como tal, oferindo a sua substância enquanto património nas suas variantes. E temos a paisagem, através de janelas. A paisagem pode ser analisada por meio do aspecto visual, que varia de acordo com a percepção do observador, e pelo aspecto social, refletindo a realidade de um local em determinado período. Alguns procuram, em tempos de intempérie, as realizações, obras ou manifestações culturais de forma compulsiva e quase que salvífica. Somatizamos, exorcizamos as angústias, desejos à boa maneira romântica, plasmando-nos nas imagens da natureza. Dias que são sombrios ou ensolarados, nublosos, conduzem às vivências estéticas disponíveis na extensão da mão, do olhar, que não pode tocar, não limitante. Mesmo quem, normalmente, não as estima ou delas abdica da arte e da cultura, segue agora uma certa sedução de imagens. Ouvem música, leem poesia, assim acreditando dominar o tempo e as regras socialmente impostas. Muitos fixam-se na fruição visual de imagens que reproduzem obras-primas da história da arte. Outros deixam-se conduzir e fascinam-se pela pregnância constitutiva de paisagens naturais ou culturais, registros daquilo que agora é intocável, intangível, impenetrável. Proibida qualquer aproximação através do nosso corpo distanciado, os locais estão-nos vedados. Não somos autorizados a estar fora de nós, junto dos outros. Numa certa perspectiva, todas as tipologias do património se tornaram obrigatoriamente imaterializadas, remanescendo em imagem e ou ideia interior e mental por conta do confinamento, do afastamento e da distância. Na Serra e Mata do Bussaco confluem múltiplas acessões de património que, em convívio pacífico, absorvem o ascetismo que ainda hoje persiste. Ontem. Vivido na imaginação ou sentimento de quem hoje a percorreu. Esse hoje é ontem. Era ontem. A vivência da paisagem aborda-se também na história da antropologia sociogeográfica, cultural e filosófica, subsumida nas comunidades de monges e ermitas, celebrada quer na literatura mais objetiva, quer na mais romanceada, assim como na poética. Nem sempre o olhar dos escritores coincide quanto ao teor positivo do património edificado na paisagem, inscrito na paisagem, depreciando a arquitetura monumental do Palace Hotel, idealizado pelo italiano Nannini. Está aí, na Mata do Bussaco. Porém, o Palace Hotel a requerer a primeira atenção. Olhemo-lo para depois passarmos a coisas mais sérias. Porque, enfim, sério não pode ser este neo-manuelino, este neo-renascimento, concebidos por um arquiteto e cenógrafo italiano nas agonias do século XIX, quando em Portugal se inflamavam imperialmente as consciências e convinha enquadrá-las em boas ou más molduras quinhentistas. Apenas o viajante tem o direito de não gostar do Palace Hotel, mesmo reconhecendo como bem cinzelada está esta pedra. Muitos visitantes estrangeiros que se hospedam debaixo destes manuelinos tetos avalam de manhã cedo para a mata e só voltam às horas das refeições. A Mata do Bussaco absolve os pecados conjuntos de Manini e do viajante. De novo, um excerto de José Saramago, Viagem a Portugal. A paisagem cultural é viajada, por vezes diremos em excesso, em demasia, quando se intensificou o fluxo de viajantes em Portugal, os acessos aos lugares e sítios mais ermos, que por origem eram confinados, tornaram-se de ingresso mais acessível. Houve que dotar a natureza transformada em paisagem, cumprindo a consciência de que nela vivia, sobre ela ponderava, facultando condições de amena habitabilidade transitória. Afinal, para mirar a paisagem havia que proporcionar deleite, lassidão e quietude para expandir a contemplação estética. Num confinamento domesticado, ansiando longamente por viajantes agastados ou zelosos de isolamento,
Dentro do Palace Hotel, podiam vaguear pelos corredores, lanços de escadas e vislumbrar o horizonte através das janelas viradas para a mata. Por vezes, diga-se, um horizonte quase indiscernível, agastado por intensas névoas. Creio que o gosto pela paisagem foi sempre estimulado pela viagem, pela abertura ao mundo, aos mundos. E isso aconteceu, de certo, muito antes do conceito e da palavra terem sido elaborados no Renascimento. Citei Jorge Gaspar, O Retorno da Paisagem à Geografia, Apontamentos Místicos. A umidade, ora doce e cálida, ora agreste, entranha-se na pele, mas podemos estar dentro, protegidos. Ainda que em condições adversas, o viajante pode ascender a vivências de sublimidade que associará, se for douto, às poéticas evocações de solidão da pintura de Gaspar David Friedrich, ou do isolacionismo abstrato de Colorfields tratados por filtros emocionais translúcidos. Leia-se, é evocação de Mark Rothko. As figuras vislumbram-se indefinidas, pois imersas numa paisagem que transpõe convicções, ideologizando ou derivando na gratuitidade de prazeres descomprometidos. O Bussaco, e estou a citar Paulo Fernando Fabiano Simões, não é só estimado como o espaço de rara beleza e harmonia, mas também como lugar de memória, repleto de recordações. Sem grande esforço mental, a imaginação consegue plasmar as arcaicas figuras melancólicas dos eremitas a habitarem, refugiarem-se no deserto do Bussaco. As primeiras referências bibliográficas relativas ao Bussaco ascendem ao século II, como se lê no guia Flora, Árvores e Arbustos, publicado pela Mata Nacional do Bussaco, pela Fundação Mata Nacional do Bussaco. A partir do século VI, pertenceu ao mosteiro beneditino de Vacaríça, povoação localizada a 5 km do Bussaco. No século XVI já haviam sido erguidas na mata várias capelas devocionais, visitadas frequentemente pelos frades beneditinos. A que seguiu, nesse mesmo século, a decisão de Madre de Santa Teresa de Jesus em retomar a Ordem do Carmelo Descalço. A edificação do convento contemplava as condições exigidas ao afastamento desejado pelos monges carmelitos, a quem a mata do Bussaco fora doada em 1626 pelo bispo de Coimbra. No convento do Bussaco, o discurso iconográfico do espaço, das formas, dos materiais e das técnicas vai ao encontro de uma espiritualidade que se constrói pela fé e pobreza. O emprego das cortiças e da técnica dos embrechados, os conteúdos da zoologia ou a força da imaginária religiosa reforçam esse sentido de uma exemplaridade cristã vivida no isolamento. Citação de Luz de Escraveiro, no website oficial. Até 1834, em que foram extintas as ordens religiosas em Portugal, o convento albergou figuras proeminentes temporariamente, do clero intelectuais, em particular vindas de Coimbra. Depois o convento foi abandonado, até que em finais do século XIX, a rainha Dona Maria, por influência do seu marido, futuro rei Dom Fernando, pretendeu erguer um palácio à semelhança daquele que fora erigido em Sintra. Todavia, as circunstâncias nefastas da economia e política de então, o projeto não teve continuidade. Foi mais tarde, em 1888, que se iniciou, com um novo impulso construtivo, o já mencionado Palace Hotel, que traria, acreditava-se depois, a uma nova estrutura arquitetónica próxima, repito, da estética daquilo que tinha sido erigido em Sintra, embora já numa tutela diferente. E assim ficou. Continuavam os vestígios. E os vestígios estão na paisagem, a paisagem que se desdobra em diferentes imagens, sendo palavras não físicas nem derivadas de uma percepção agora direta, in loco. A ideia de paisagem persiste na nossa mente. Viaja-se, entra-se no ermitério contemporâneo, através das evocações dos escritores, pela dominante ecfrástica que assim se presentifica. A paisagem pode ser protagonista principal de uma criação ficcional ou um registro supostamente objetivo que tenha acolhido alguém célebre. Pode ser catalisadora de ações, instituindo situações e suas consequências nas narrativas, nos enredos ou em poéticas singulares. A personalização da paisagem e a personificação da paisagem distinguem-se, assumidas de acordo com o meio expressivo em que surgem, de onde emanam e se tornam evidência multissensorial. Entre a busca pelo isolamento e a recepção de viajantes e turistas, a mata do Bussaco viu-se povoada de destinos e missões díspares. O denominador comum, numa primeira acessão, fixa-se na distância que mantém relativamente à Vila de Luz,
de Coimbra às cidades de Coimbra e Aveiro. Ou seja, nas circunstâncias de, atendendo à altitude e condições várias, o acesso ter dificuldade, assim se foi preservando e controlando de um excesso de afluência. Pelo menos foi o que aconteceu quase até ao final do século XX, alterando-se a situação nas primeiras décadas deste novo século, o que se traduziu não apenas numa maior afluência, mas também na maior internacionalização da mesma. A aura que envolve a região, a conciliação às termas próximas do Luso e da Coria, manteve-se durante a primeira metade do século XX e ainda nas derradeiras décadas deste mesmo século. Ainda que com desequilíbrio de procura, acolheu e acolhe viajantes seduzidos pelo misticismo que exala quer da paisagem natural, quer da paisagem cultural que dominam a serra. Ainda que para alguns visitantes a impositividade do Palace Hotel seja determinante, o conforto e um certo luxo decadente, para outros os vestígios de vidas sequentes, confinadas e austeras, predominam, imperam. Associam-se rastros símbolos inscritos na arquitetura tão peculiar, assim como os trajetos dentro da mata, cumprindo, por exemplo, a Via Sacra, visitando as ruínas dos casebres e alojamentos, procurando atingir a Cruz Alta, rodeando o centenário cedro de São José devidamente protegido por grades, o que tudo isto intensifica a vivência no espaço natural, dada e podendo estar lá, em presença, proporcionando caminhadas e deambulações quase fantásticas. A paisagem pode ser persona, testemunha, cúmplice ou narrador omnipresente, acompanhando a história, mitificando-a, metaforizando-se sob auspícios infendáveis. Associa-se a um país, assim comprovando a etimologia nas línguas latinas. Convoca lendas e histórias trazidas na cronologia mais ou menos remota, como relembrou Miguel de Unamuno na obra Por Tierras de Portugal e de Espanha, em 1911. Nos excertos heterogêneos paisagens que integram a Serra do Bussaco projetam-se os acontecimentos determinantes, sendo os tópicos descritivos indiciadores de atos vindouros ou neles repercutindo, quer a memória, quer singular, tornada coletiva. Foi o ato definitivo, o caso da Batalha do Bussaco, protagonizada pelo general Wellington durante a Guerra Peninsular, o general Wellington, que terá pernoitado no convento em 1810. O acontecimento está assinalado pelo monumento em formato de obelisco que se destaca na paisagem e cenário quando se sobe a estrada, vindo da zona limítrofe ao Palace Hotel e seguindo por uma estrada, obviamente asfaltada, acima, confortavelmente, quer a pé, quer de carro. Já não estamos confinados. Admite-se que a empatia and feeling não a experiência de outrem, começando por outro, que é o autor, atingindo o outro, que é o leitor, o espectador ou o viajante, que reconhece na leitura o local presenciado, ainda que com ou sem conhecimento dos episódios invocados. A paisagem natural e a paisagem cultural enredam-se em definições individuais e coletivas que alimentam a controversa noção agregadora de património, tomada na consciência na lógica da sua fisicalidade, difícil e incapacitada para ser apropriada na sua completude. É impossível abraçar tudo o que só pode ser visto na sua totalidade dourada. Apenas à distância, olhando ao longe e ao perto, se contrapõem conhecimentos àquilo que efetivamente se poderia agarrar mediante a posse. Manipulação de ínfimas parcelas sucessivas, mergulhando na vastidão expectante da natureza. Na mata do Bussaco, confundem-se as relevâncias patrimoniais numa volúpia e exuberância que fazem jus à estética arquitetónica do palácio edificado no local onde antes existia o convento. Persistem nas ruínas uma reencenação histórica de origens, as invisibilidades de pessoas que geraram aquilo que Jaime Cortesão designou por mística do Bussaco, parte integrante de um livro intitulado Portugal, A Terra e o Homem, se me recordo, e publicado em 1978. As árvores
árvores gigantescas, um oceano de árvores e sombras, frondes sobre frondes que remoem como as vagas do mar ouvidas na distância, um sopro sagrado move as grandes copas que unifica a selva, e no silêncio do ser, para lá das formas e da vida, o apelo aliciante do além. Fim de citação. Nos primeiros tempos que se cuidou em acautelar o convento, do que então se entendia contrariar a salvaguarda de confinamento e os dogmas das ordens, interditando pela bula do Papa Gregório XV, de julho de 1622, a entrada de mulheres nos conventos carmelitas e, portanto, também no convento de Santa Cruz do Saco, sob pena de excomunhão. Mas outras regras mais conciliáveis ao nosso pensamento de igualdade e de género se revelam numa outra bula, emanada passado 21 anos pelo Papa Urbano VIII, em março de 1643, onde ficou explícito que seria punido, com sentença de excomunhão, para quem destruísse árvores e apanhasse madeira. Com efeito, os monges eram obrigados a plantar árvores, sendo proibido o seu corte. As constituições da ordem diziam claramente que o prior do deserto era obrigado a pôr de novo, cada ano, árvores silvestres, não podendo cortar ou arrancar alguma sem autorização especial da congregação provincial. Já se preservava o património natural. A Fundação Nacional da Mata do Bussaco, associada aos equipamentos estatais e locais, públicos e privados, tem na sua missão a conservação, preservação, salvaguarda, dinamização, regularizada atendendo às suas vertentes compósitas. Fenómenos climatéricos, todavia imprevistos, colocaram em risco e causaram danos difíceis de colmatar nos últimos anos. Caso do ciclone Gong, em janeiro de 2013, que destruiu 40% da floresta, a da tempestade Fani, em fevereiro de 2014, que gerou elevados prejuízos ambientais e financeiros, dos quais a mata ainda não se conseguiu recuperar totalmente, e mais recentemente, em fevereiro de 2016, houve 2 dias de chuva e ventos fortes que resultaram na queda de várias árvores e comprometeram os trabalhos de recuperação de casas de turismo rural presentes na mata. Estou a citar uma fonte no website oficial da Mata do Bussaco. É complicado definir de forma literal, no contexto das nossas representações socioculturais, o património físico ou não físico, sendo um empreendimento tão complexo como qualquer que possa querer procurar uma definição universal de cultura ou de personalidade humana, diz Sherif Kasnadar. Tópicos que se inscrevem no físico material são quase indissociáveis do não físico e material e vice-versa. Não cabe aqui estender-me sobre a questão, mas no atual contexto, esta distinção entre físico e não físico, tangível e intangível, adquiriu outros contornos e interpretações. Ou seja, a fisicalidade das coisas, que denominamos por património material, nas suas variantes, não nos outorga a condição de ser tocado ou de ser tangível pela presença lá. A ordem da fisicalidade é mais da pessoa que do monumento, sítio, paisagem ou natureza. Noli me tangere. De repente, o património, por muito denso sólido e volumoso que seja, passou a situar-se para nós que estamos confinados na ordem do não físico, enquanto impossível de ser acedido pelos cidadãos. Os monumentos vêem-se ao longe, durante um trajeto prioritário que se faça de carro. Os lugares de visitação culturais estão fechados. Ficam fachadas, os arruamentos que se olham através das janelas,
que se converteram numa linha de horizonte a que cada um ainda terá direito e tem. Quando se pensa em património não físico, consideram-se normalmente as tradições, as práticas, as performances coletivas transmitidas de geração em geração. Pensa-se no passado. Hoje temos outras condições que nos garantem a imaterialidade de um património. Recuperando leituras e imagens, regressa-se à paisagem e à natureza. Em tempo de confinamento, de distância física, que não nos permite rever senão imagens do Bussaco. Vemos natureza, paisagem, arquitetura religiosa e civil. Lembramos a celebração da batalha. Vemos um monumento que a celebra e mesmo o museu militar. Agora, à distância. Uma exigência de distância que também serve, numa outra acessão, a contemplação daquilo que está presencialmente perante nós, fora do confinamento, como nos ensinaram. Pois era a capacidade de restituir, na perspectiva e ponto de fuga à distância, que garantia o virtuosismo de um artista quanto à fidelidade da representação pictural. E numa acessão de presença física, para o espectador, era a distância exata que determinava a melhor localização para que a pintura fosse efetivamente bem percepcionada. Pintura e peleja, de longe se veja, diz o ditado popular. Malgrado todas as dificuldades em aceder ao Bussaco, o viajante, mesmo o mais primevo no século XIX, aquele que começou a ser o antepassado do nosso turista, conseguia, por montes e vales, atravessando na linha ferroviária, avistar ao longe a Serra do Bussaco, algo indistinto, porque a distância torna as coisas não tão pormenorizadas e cria miragens daquilo que podem ser. O viajante, todavia, quando se aproximava e chegava ao seu destino, poderia confirmar a luxúria paisagística que o rodeava. As ideias que endossam a observância dos valores societários, numa comunidade que agora se rege paulatinamente pela normalidade da ação social, provocam uma certa estagnação, mas acredita-se que subsistem, que se veem adicionados de novas perspectivas e interpretações à luz de um confinamento obrigatório contemporâneo, para nós que não somos nem frades beneditinos nem monjas carmelitas. Quando as regras de comportamento societário nos retiram das zonas de conforto, impõe-se lidar com os normativos, adicionando outros procedimentos perante estes prazos inesperados. Tempo e espaço passam a ser percepcionados sob desígnios de extremos. Questiona-se a posição que o nosso corpo ocupa numa área específica, a quantidade de ar que nos é permitido ingerir, a amplitude de passos para assegurar uma deslocação diversa, adquirindo novas proporções mensuráveis. Contam-se os passos. Nestas circunstâncias, os enfoques sobre o que persiste, apesar da nossa ausência, dá-nos uma certa dose de bem-estar, de reasseguramento individual, mesmo social, que, afinal, é direito e responsabilidade de todos. As experiências artísticas, as vivências estéticas, redimem inseguranças e acredita-se que os nossos ícones culturais nos aguardam, tranquila e paulatinamente, que continuem onde estão, a resguardar-se e elevando as auras caídas. Por isso, repito, arte e cultura são tão insubstituíveis quanto a natureza e a paisagem, assim como nós. Cabe-nos, sob nossa responsabilidade, que nos ocupemos, a partir destas nossas janelas, ecrãs, postos de vigilância provisórios, zelar sobre o que deve permanecer, torná-lo capaz de ser usufruído pelas pessoas de agora, pensando naquelas outras que virão, e em todos nós. Somos exigências mútuas, partícipes num círculo que nos relaciona e supõe, para que essa elevação da arte, a que Fernando Pessoa aludiu, seja um caso a satisfazer. Pessoa determinou 3 plataformas quanto à natureza da arte produzida: a arte que entretinha, a arte que agradava e a arte que elevava. Nestes momentos que vivemos, temos direito a que talvez aquilo que, quer seja paisagem, quer seja arte, quer seja algum elemento patrimonial, nos entretenha,
nos agrade e nos eleva, certamente. Obrigada.